Fala galera, beleza? Começando mais um Pode Teclar. Então, isso aqui é uma iniciativa da Tecla T, onde a gente vai trazer aqui algumas pessoas para falar um pouquinho de negócio que a gente está fazendo aqui no Ceará, no Nordeste. E a gente vai colocar sempre uma pitadinha de tecnologia, a gente é viciado mesmo, não tem como fugir. E é isso, assistam, tem vários episódios legais, tem muito papo bacana. Curta, compartilha, deixa o like, todo aquele paranauê todo aí. Na descrição tem aqui um pouquinho de alguns patrocinadores. Então, tem a Tecla T, que é a empresa de terceirização, está precisando de um desenvolvedor, de um analista de requisitos. A Tecla T tem um propósito de ser o braço tecnológico das empresas. Então, coloquei na descrição que tem muito papo legal. Tem a T-House, que é a nossa fábrica de software. Tem a Script, que é uma marca que está olhando para quem é da tecnologia. Então, eu estou vestido de Script. É uma brincadeirinha com o Nordeste, essa coleção que a gente está atualmente. Afinal, tem uma pro Anderson aqui também. Tem a Front Leader, que é a nossa escola de formação. Então, a gente forma lá analistas de negócio, formamos desenvolvedores, formamos analistas de BI. Então, se está interessado, clica aí e vamos para cima. Galera, estou aqui hoje com o Anderson. Vamos falar um pouquinho sobre startup, tecnologia, um pouquinho sobre quem está por trás aí dessas soluções que estão vindo para o mercado. Mas eu queria que, antes de tudo, Anderson, obrigadão pela disponibilidade e se apresenta para a galera. Quem é o Anderson? Obrigado. Cara, eu acho que, antes de tudo, a gente sempre tende a associar muito o que a gente é a qual que é a profissão que a gente exerce, né? Mas o Anderson é um cearense. Eu tenho 31 anos, nasci e me criei aqui em Fortaleza, num bairro da periferia chamado Parque dos Irmãos, especificamente num residencial chamado Residencial Tupamirim. E acho que a minha história é uma história muito forte com a educação. Então, eu brinco com os meus amigos, né? Que eu falo, cara, para contar a minha história de um dia para noite, eu começo contando a história da minha mãe. Legal. Assim, demora pra caralho, mas tô brincando. Hoje eu consegui já, na idade que eu já consegui otimizar e contar ela rápido. Mas, cara, minha mãe é a filha caçula de uma família que tem 15 filhos, né? Então, 14 irmãos ali. E ela veio para Fortaleza para estudar muito cedo, e acabou que, às vezes, os planos da vida da gente batem diferente. Ela terminou o ensino médio, acabou se casando, conheceu meu pai, se casou, teve minha irmã, me teve, cara, corta aí alguns anos na frente, quando eu tinha uns 11 anos, eu vi minha mãe se formar. Então, minha mãe passou no vestibular, fez o curso superior e se formou, e ela foi a primeira filha dessa família aí de 15 filhos, e a única até hoje, a conseguir concluir uma jornada, vamos dizer assim, formal de educação. Que legal. E pelo exemplo da minha mãe, eu vi meu pai se formar, que ele também estudou para o vestibular, se formou. Minha mãe é formada em pedagogia pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú, e meu pai é formado em administração pela UES, pela Estadual do Ceará. Então, acho que, cara, com 11 anos eu já tinha noção do quanto que a nossa vida melhorou ou caminhou para frente depois da jornada de educação formal dos meus pais, né? Então, teve uma importância vida antes disso, né? ali da jornada deles, e teve uma vida depois, né? A melhoria de conforto, casa, transporte, uma série de outras coisas vai melhorando. E eu acho que com esse exemplo em casa, não tinha como ser diferente, né? Foi lá e disse, cara, quer saber de uma coisa? Acho que a educação, ela move o ponteiro, ela faz as coisas acontecerem. E acabei trilhando a jornada de educação também. Então, quando eu falo sobre mim, não tem como não contar essa parte da história, porque eu acho que essa parte da história, ela fala muito sobre o Anderson aluno, né? Certo. Porque eu acho que a educação foi tão forte na minha vida e ela mudou tanta coisa ali, que eu sempre fui aluno, e aluno, cara, de performance. Fui aluno bolsista de algumas escolas. E aí, cortando mais um pouquinho para frente, com 19 anos eu passei no vestibular para medicina na Federal de Campina Grande e para direito na Federal do Ceará. E aí fiquei naquela dúvida. Só curso fraco, né? Tinha que entregar o retorno para a escola. A escola, deixa a gente estudar de graça. Dava material, dava uniforme, dava tudo. O mínimo que a gente podia fazer era entregar resultado, né? Eu brinco que era o meu pagamento, né? Ali da escola e tal. E aí, eu acho que esse é um dos outros grandes benefícios, né? Porque, assim, você morar aqui no Ceará é uma dádiva, né? Porque, assim, eu acho que em poucos lugares do Brasil você vai ter um ecossistema, e isso hoje eu falo com propriedade, entendendo muito de educação, tendo negócios educacionais. Em poucos estados do Brasil, em poucas cidades do Brasil, você vai ter tanta oportunidade se você nasce com o mínimo de vontade de querer fazer alguma coisa por meio de educação. Porque, assim, o tanto de colégio bom que tem, dando bolsa, convidando aluno, assim, esforçado e tal, para acompanhar essa jornada, aqui é bizarro, cara. Não existe isso em lugar nenhum. Se for, tipo, para São Paulo, para o Rio, para qualquer outro lugar, tem ali um colégio muito bom, que vai dar uma bolsa e tal. Mas, cara, no Ceará,
é bizarro. A galera traz a galera do interior pra capital. A galera, tipo, tá fazendo peneirada todo o tempo de quem são os bons alunos que eles querem financiar, de quem eles querem apoiar e tal. Então, acho que foi bem legal essa jornada toda de educação, né? E acabei passando para medicina, para direito. E aí eu tive que fazer uma escolha, que era, cara, e aí? Eu vou fazer medicina ou vou fazer direito, né? Só que eu não contei a outra parte, né? Certo. A outra parte era, enquanto eu era aluno de performance, de 7 da manhã às 7 da noite, de 8 da noite até 1 hora da manhã, eu era designer. Certo, então, ali. eu desde 13 anos ali, comecei no universo do design. Meu pai comprou um computador para dar de presente para minha irmã com 11, 12 anos. E aí, com uns 13 anos, eu já era, um bom profissional, consegui fazer bastante coisa e tal. E fui crescendo nessa coisa como designer freela. Então, fazendo muita coisa de identidade visual, branding, interfaces e etc. E com 19 anos, eu já tinha um portfólio, né? Então, quando eu tomei a decisão do vestibular, não era só o Anderson aluno de performance. Já era o Anderson aluno de performance, mas tinha um Anderson profissional que já atendia grandes dinheiro. Grupos aqui em Fortaleza. Bastante dinheiro. Acho que, eu com 19 anos, eu ganhava o que meu pai e minha mãe junto ganhavam algumas vezes massa. ali por mês só como designer. Caraca. E programador front-end, né? Então, naquela época era muito tênue, né? Você era designer e depois você virava web designer, porque você começava a entregar as telas e tal. E, o outro passinho era você já começar a entregar a tela preparada para receber o back, né? Fazer o CSS, a estrutura toda e tal. Então, eu brinco que, quando o negócio era só mata, a gente já estava fazendo tecnologia. Então, aí a escolha não foi outra, não poderia ter sido outra. Fazer direito. Que eu disse, cara, quer saber de uma coisa? Se eu vou passar 6 anos da minha vida estudando integral, fora do meu estado, cara, dependendo do meu pai e da minha mãe, que já fazia muito tempo que eu não dependia deles, assim, financeiramente falando, e tal. E, cara, no final do dia ainda vou fazer uma coisa que eu vou me frustrar. Por que não fazer direito, que é um curso de meio período, de 7 da manhã às 11 da manhã, quando tinha aula, eu fazia federal, então vivia de greve. E os professores também, eles davam aula muito mais por status do que por querer dar aula. Então, porque o cara, ele já é juiz, ele já é desembargador. Então, ele é juiz, desembargador e professor. Então, o professor, para ele, é um negócio, sabe, trazer aquele status acadêmico, de que ele é um pensador, de que ele é um cara que está colaborando para a ciência, etc. Mas, na prática, ele não quer ser professor. Sim, a grande maioria... carreira dele é outra, né? A grande maioria estava ali, sabe, cumprindo tabela. Sim, não tinha aquela vocação. Então, passava seminário, vai lá, seminário aqui, dá aula quando dá e etc. E aí foi maravilhoso, porque ter escolhido pelo direito me ajudou não só a adquirir conhecimento que me ajuda hoje na minha profissão, né, falando mais lá para frente, mas também a empreender. Durante todo o período que eu fiz faculdade, eu só consegui empreender porque eu fazia um curso no meu período. E aí eu abri a Colibri, que era um estúdio de design e uma software house, que aí a gente atendeu o mercado cearense durante, 5, 6 anos aqui, que foi o período que eu disse, cara, agora eu tô terminando a faculdade, vou fazer outra coisa que quando surge, a agenda é dura, né? Então, isso aí é que ano, Anderson? Cara, eu passei na faculdade em 2000 Cara, eu me formei no colégio em 2009, daí fiz uns 2 anos de cursinho, era 2011. Entrei na faculdade em 2011, me formei em 2015, né, que era um curso de 5 anos ali, e a agenda surgiu em 2014, que ela surgiu, eu ainda estava na faculdade. Então foram 5, 6 anos aí. Caraca, legal. Entre 2011 e 2009, 2014, né? Certo. Então, cara, foi corrida. Então, antes esse cearense aí que, tem educação na veia, né, por conta dessa história toda e tal, mas, cara, apaixonado pelo Ceará, um dos grandes defensores. Ninguém fala mal do Ceará na minha frente. Eu sou igual o político conhecido que estava agora na época das eleições, né? Nossa, cara, parece que o cara morar no Ceará é morar na cidade dos Jetsons. É porque ele ainda falou pouco. Se ele falasse bem, parecia que a gente estava na cidade do Avatar. Então, assim, Ceará para mim é uma paixão. Eu acho que muito por conta dessa história que eu tenho e da gratidão que eu tenho de ter sido cearense, de ter nascido num estado que valoriza a educação, que as coisas funcionam para quem quer e quem tem essa vontade de querer dar certo. Então, cara, acho que isso é um pouquinho
pouquinho da minha história. Pô, sou o pai do Walt Disney, Francisco Walt Disney Musk, que é um cachorro maltês, também conhecido como Valdinho The Dog Investor, aí no Instagram. Então o Walt Disney faz análises financeiras, investe em startups e etc. É o grande queridinho lá de casa. Filho da Dona Rose aí. E, cara, eu acho que no final do dia é isso que a gente vai deixando, né? Hoje em dia, com 31, cara, eu acho que a gente... Trabalhei demais já me desgastei demais. Acho que eu consigo identificar mais ali o que é o Anderson fora do trabalho, né? Que, legal, durante 29 anos da minha vida era o Anderson dentro do trabalho, né? Dos 2 últimos anos pra agora. Peraí, vamos dar uma aliviada. Aí comecei a tocar sanfona, aprender kitesurf, fazer uma ruma de coisa aí. Essa vida aí já botou muita coisa aí pra gente. Coisa boa. E, cara, legal, pô. Então eu tô vendo assim que não tem muita coincidência aí. Faz sentido, então, o teu background de te conectar ao que as pessoas talvez mais conheçam do Anderson, né? Que é ligado ao Agenda Edu. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então a gente viu que a educação teve sempre presente dentro do teu lado, dentro da tua vida. Tu já viu essa importância desse segmento, né? Então, cara, que massa. E como é que eu conecto o Anderson dessa época aí, Colibri, pra Agenda Edu? Como é que surge isso? Legal. Cara, o engraçado é que eu contei a minha história. Mas se eu tivesse contado a história do Carlos Alan, a história da Fernanda ou a história do Pietro, que são os 4 cofundadores da Agenda Edu, cara, todos eles iam estar no mesmo momento de vida. Entendi. Vindo de lugares diferentes, talvez com perspectivas diferentes, mas buscando a mesma coisa. Entendi. Que era propósito. Então, acho que nessa época, com 24, eu já tinha conseguido fazer patrimônio. Sim, eu já tinha carro importado, já tinha conseguido fazer uma reserva, tava com boas perspectivas até dentro do próprio direito, né? Então, acho que eu sempre fui uma coisa que eu brinco até que eu me lembro de uma frase que o Alan falava muito dentro da empresa, que era tipo assim, cara, se eu for gari, eu vou ser o melhor gari do mundo, né? Que ele brincava que não era sobre a profissão, era sobre a decisão de você estar ali ligado a alguma coisa, né? E eu acho que eu também tinha muito isso, né? Que a gente parecia muito nesse aspecto, que era, cara... O que fosse pra fazer, eu ia baixar a cabeça. Ia tentar fazer. Só que nessa época, eu falei, cara, não é bem por aí, assim. Não é só, tipo, baixar a cabeça e fazer e não se perguntar o porquê está fazendo. E eu acho que eu comecei a me perguntar muito sobre o porquê das coisas. Cara, por que eu tô fazendo isso? Cara, é porque eu quero dinheiro? É porque eu quero status? É porque eu quero tal coisa? E aí, quando bateu ali aqueles 24, eu brinco que minha crise dos 30 veio com 24, porque eu trabalhava desde 13, então já fazia 10 anos... que eu tava ali no pau trabalhando muito, né? Eu falei, cara, o que é que eu tô fazendo, entendeu? Não é sobre grana. Sim, eu acho que pra mim que, vindo de uma família muito pobre, né? E já tinha conseguido chegar onde eu tinha chegado, já tava ok. Sim, eu nunca nem tinha imaginado que eu conseguia fazer tão rápido da forma como eu tinha feito. E aí começou a bater, disse, cara, eu tenho que fazer alguma coisa que se conecte com a minha história de vida. Eu tenho que fazer alguma coisa que se conecte com a história de vida. E eu não sabia o que era, porque eu ficava tentando procurar. Buscando, né? Eu ficava numa busca, dizer, cara, mas o que é que se conecta com a minha história de vida? Cara, eu vou fazer alguma coisa, sei lá, ligada à agricultura, artesanato, que meu avô foi agricultor, minha mãe é artesã, né? Minha mãe é professora também. Então, eu ficava naquela dúvida, né, do que é que eu ia fazer e tal. E aí foi que, surgiu o Startup Weekend de Fortaleza, aqui, eu acho que foi a 2ª edição, num dos lugares que era um dos maiores clusters de inovação aqui. Tô falando de 2014, né, galera? O negócio era só mato. Tudo era mato aqui. Que era a Elephant Cowork lá. E tinha um cara muito bacana chamado Iguari. Lá, o Milton, o Léo, que eram os 3 caras ali que estavam meio que fomentando o ecossistema de inovação aqui no Ceará. E eles tinham feito uma aceleradora dentro do Elephant Cowork. Então, o principal cowork de Fortaleza era a Elephant. Dentro do principal cowork tinha a única aceleradora de startups aqui do Ceará, que era a 85 Labs. E, por coincidência, o Startup Weekend já aconteceu no coworking. Então, eu disse, cara, eu brinco que as 3 principais coisas aconteceram de empreendedorismo, né, de cena empreendedora naquela época se alinharam perfeitamente no Startup Weekend, que foi o maior evento de empreendedorismo e startups do mundo, que era o Startup Weekend, tendo uma versão, uma edição aqui, no único canto onde ia ter um acelerador, no único coworking, que a galera falava sobre startup. Então, perfeito. Eu tive a sorte de estar nesse lugar, nesse dia, e ter conhecido os meus sócios, porque até essa data ninguém se conhecia. Então, quando eu te falo que você pergunta como que se conecta, eu disse, cara, eu estava buscando propósito.
e eu te contei a minha história, se tivesse contado do Alan, do Pedro, da Fernanda, essa mesma, os 3 estavam na mesma jornada. Entendi. E eu acho que talvez se fazendo as mesmas perguntas, chegaram no mesmo canto, que foi esse dia lá, acho que foi 17 de maio de 2014, que a gente se bateu no Startup Weekend e o Alan, trouxe a ideia da Agenda Edu, ele veio com a agenda de papel lá da escola da filha dele, dessa grossura aqui, que ela começa fininha, né? No final do ano ela tá assim, né? Porque vai grampeando coisa, vai colando, vai botando clipes e tal. E aí ele trouxe aquela agenda de papel, bateu na agenda e fez um pitchzinho de um minuto lá. Foi o seguinte, cara, ó, essa agenda de papel tá me afastando da história da minha filha, porque ela teve um baile de carnaval, veio um aviso lá falando que era para ter comprado uma máscara, e eu esqueci de comprar. E, cara, foi muito ruim porque eu cheguei com uma criança na escola e ela tava sem a fantasia e todos os outros coleguinhas sem a fantasia. Eu disse, nossa, essa dor aí doeu até em mim, assim. Eu não sou pai, eu não fiz esse problema, mas, cara, se eu tivesse no lugar desse cara, eu também estaria muito injuriado tentando resolver isso. E a gente sabe que grandes negócios vêm de grandes dores reais, latentes, que alguém um dia teve aquele estalo, eita, isso aqui é uma dor forte, né? E eu acho que o Alan identificou essa dor e a gente teve a sorte de se encontrar, ali eu, Alan, Fernanda, Pietro, nesse dia, porque estava todo mundo nessa busca pelo propósito. Aí o Pietro, né? O Alan, não precisa nem falar o que ele estava buscando, né? Pai de uma filha em idade escolar, o cara super preocupado com a educação dela. Ele mesmo teve uma jornada educacional super difícil, né? O Alan nasceu em Marabá, no Pará. Então, teve uma história, muito bonita, assim, de muita superação e tal. Então, ele queria a melhor educação para a filha dele. A Nanda, né? Que é a Fernanda, nossa sócia, é filha de diretora de escola pública. Então, cara, viveu a educação, também, essa parada toda. Eu era aluno de performance, já tinha sido professor particular também, deu aula de reforço. E filho de professora. E o Pietro é o que tem a história mais engraçada, que a gente brinca. Cara, ele é o melhor designer que eu conheço na minha vida. Certo. Mas, cara, ele repetiu várias séries dele ali, do segundo ano, primeiro ano e tal, a ponto de um dia ele chegar na mesa com a mãe dele, e Dona Fátima, que a mãe dele olhou pra ele e falou assim, Pietro, por que você tá arrumado para ir pro colégio? Você não terminou, vai fazer 2 anos. Então, mãe, deixa eu contar para a senhora. Teve uns 2 aí que não deram certo. Então, agora que eu vou terminar, esse ano aí. Agora. E tal. E, cara, é um designer fantástico, formado pela Pan-Americana de Designer e tal, assim, premiado. Ganhou prêmios e tal. E detesta escola. Então, era um que gostava muito de escola, outro que queria uma escola que não teve, outro que detestava escola. Então, assim, você junta pessoas de visões diferentes sobre educação, mas todo mundo unido pelo mesmo propósito. Cara, a gente tem que fazer alguma coisa para mudar isso, porque, de certa forma, a história de cada um tinha sido impactada por educação de um jeito diferente. Sim. Então, cara, cada um tinha uma visão, né? E o que te levou aí para esse evento? Por exemplo, tu já era conectado no cowork, com essas pessoas? Nem sabia o que era startup, cara. Entendi. Se você me perguntasse o que era startup, eu dizia, cara, o que é que isso aí come? Tipo não assim, sei. bem Globo Repórter, sabe? Assim, o que é que come? Onde vivem e tal. Cara, o que eu tinha era, dentro da Colibri a gente fez uma boa carteira de clientes, então tinham marcas relevantes aqui no estado, marcas de bebida, marcas de parque de aventura, cara, água mineral, cara, enfim, vários grupos relevantes eram clientes da gente, consumiam os nossos produtos. A gente tinha uma vertical também de atuação muito forte com eventos, então aplicativos para eventos, sabe, lista VIP, sorteio e tal. Boa parte daquilo era feito dentro da Colibri. E aí, eu acho que até por conta desse mercado de eventos ser muito forte dentro da agência, um dos clientes da gente uma vez perguntou, cara, por que vocês não fazem um produto de bilheteria, controle de bilheteria de evento? E aí eu era designer e front-end e etc. E o meu sócio, que era o Israel, era programador, né? Dev e tal, back e tal. E Israel, genial, um cara muito do bem, cara, coração enorme, assim. Foi muito bom ter tido a primeira experiência de sócio com um cara como ele. Hoje ele, acho que hoje ele trabalha até numa empresa bem conhecida de software aqui no Ceará, que é o Instituto Atlântico, né? Um cara super bacana, adoro ele mesmo, assim, é um cara que para mim foi um irmão ali durante aqueles 5, 6 anos que a gente empreendeu junto, e aí, tava discutindo com ele, falando, cara, vamos fazer um produto desse, cara. Os clientes a gente já faz a identidade visual do evento, a gente já faz toda a parte de publicidade, de campanha e tal, cara, vamos meter a bilheteria também. E a gente desenvolveu uma empresa chamada bilhetemania.com, que ela surgiu dentro da Colibri. Então, era a Colibri aqui como espaço,
e tinha ali 3, 4 pessoas, às vezes, em algum momento, virava a chave, deixava de trabalhar para Colibri, trabalhava para o Bilhete Mania e, cara, a gente subia uma plataforma completa de venda, com venda online, validação, impressão de ingresso de segurança, e era toda uma logística, né? Você tinha que ter um netbook ligado numa impressora térmica, que imprimia um papel, cara, com itens de segurança, que era com a nossa marca, que, pô, no dia a gente mandava um cara para validar esse ingresso, se era verdadeiro ou se era falsificado. Cara, era uma dinâmica. E o melhor, né? O time, 2 pessoas. 2, 3 pessoas fazendo negócio desse. Hoje a gente vai fazer um negócio, cara, para fazer um botão, você chama uma squad com 7 pessoas, um desenho, o outro critica e tal. A galera brinca assim, viu? Galera, meus devs aqui sabem o que eu falo, mas eu falo na frente de todo mundo. Então, assim, isso não é uma coisa que precisa cortar, viu? Não precisa, pode cortar, que eles sabem que eu amo eles, mas realmente naquela época você era muito mais inventivo e mais prático. Certo. Mas claro, acho que hoje em dia a qualidade do software, cobertura, segurança e tal é muito maior do que o que existia naquela época. Porque como naquela época também não tinha tanto problema, as pessoas não se preocupavam com tantas coisas nesse nível, né? Então eram coisas bem diferentes. Hoje em dia não, né? Hoje em dia realmente o digital ele trouxe muito para nossa vida, mas também cobrou muito mais profissionalismo do que naquela época. Mas cara, a gente fez esse negócio todo lá e pô, se fosse para contar a história só disso aqui, tem umas 5, 6 histórias engraçadas que daria para contar desse negócio do que era fazer negócio para evento, né? Cara, cheque sem fundo que a gente recebia. Caraca. Esse mercado é um mercado bagunçado pra caramba e tal. Cara, e que por conta disso te conectou nesse dia que tu tá nesse evento. E aí esse negócio cresceu demais e a gente falou, cara, isso aqui é um negócio que ele tem cara de produto. E na nossa cabeça a gente nem falava de startup. Porque a gente falava, cara, tem coisa que é serviço, tem coisa que é produto. Serviço é o que o cara vai passar um briefing, eu vou ter que executar depois que eu entregar. Eu não sei o que vai acontecer com isso, eu não tenho obrigação de dar, sei lá, no máximo ia dar manutenção, mas não era uma coisa que eu ia obter nenhum benefício por aquilo. No máximo eu ia ter deixado um cliente feliz. E tal. E o produto era aquilo de, cara, eu vou fazer, mas eu tenho que continuar melhorando, porque aquilo vai continuando se vindo e atendendo a mais pessoas, que era o tal do conceito da escalabilidade. Então, quando você está falando de uma coisa que é um modelo de negócio repetível e escalável de base tecnológica, nada mais é do que o conceito de própria startup. Só que a gente não sabia que isso era uma startup. Só que eu olhei para Israel e falei, cara, a gente está meio cansado, né, de ficar fazendo coisa direto. Acho que vocês tiveram software house, né? Quando termina um projeto, tem que botar o outro, tem que botar o outro. Se não botar, como é que você mantém a folha, como é que você paga as coisas? Cara, estamos meio cansados de ficar fazendo essas coisas de serviço e tal. Eu já estava próximo de terminar a faculdade também. Eu falei, cara, vamos fazer um negócio mais... um negócio, sabe? Tipo assim, fazer uma coisa, a gente botar energia dentro desse negócio aqui. E aí a gente fundou o bilhetemania.com, trouxe até 2 cantores para ser investidor do negócio. Galera super querida e tal. Mas assim, não entendia muito de tecnologia, mas era uma galera que entendia do mercado e tal. Pô, queridão, até adoro demais eles aí. Hoje a gente não tem mais tanta proximidade, mas pô, fizeram que a parte gente, desse momento. Né? Pô, toda vez que a gente se esbarra, falando, nossa, cara, imaginar que esse negócio começou todo errado, né? Assim, um negócio pra evento e tal. E aí eu falei, pô, vamos participar de um evento que vai ter aqui, chamado Startup Weekend. Eu não sei que negócio é esse. Mas eu entendi que, pô, os melhores caras do Brasil que estão fazendo tecnologia, que estão fazendo coisa que tá crescendo e tal, vão estar nessa parada aí, meu irmão. Eu fiz a minha inscrição e a tua. Aí ele falou, pô, cara, mas... Nem me avisou? Cara, tá. Eu falei, pô, agora vai ter que ir. Já era. Aí a gente foi junto lá. Ele participou lá do evento, até meio sem querer, assim, um pouco. Não engajou muito no projeto. Quando terminou lá o próprio Startup Weekend, eu falando, pô, e aí, vamos fazer e tal. Falando, não, cara, não me interessei muito, não gostei muito da pegada, do que a gente vai fazer e etc. E, pô, acabou indo para uma jornada mais, como é que eu posso dizer? Mais estável, né? De empresas maiores, concurso público e tal. E foi, cara, dessa vontade de transformar o Bilhete Mania num produto que surge a vontade de ir pro Startup Weekend, que encontra a galera lá e diz, não, cara, na verdade isso aqui é uma coisa muito foda e eu acho que isso aqui me conecta com o meu propósito mais do que ficar fazendo coisa para evento, para balada e tal. Então acho que essa história aí que jogou. E cara, e aí quando o Alan traz para vocês essa dor, conta para vocês um pouquinho disso que aconteceu. E aí, todo mundo comprou a ideia, comprou esse pitch? Como é que foi esse processo? Cara, como que era a sistemática do evento, né? Na sexta-feira à noite, o nome era Startup Weekend, porque era um evento de final de semana, que ele começava sexta-feira à noite, terminava domingo à noite, então era durante todo o final de semana. Na sexta-feira à noite tinha a apresentação das ideias, né? Eram pitches de 1 minuto.
Uma apresentação rápida de 1 minuto, que a pessoa vinha dizer, eu tive essa dor tal, e eu queria fazer um produto tal, e eu estou precisando de pessoas com esse perfil. E como o Alan era dev, né, era desenvolvedor, ele falou, estou precisando de designers, estou precisando de pessoas aqui para comercial, para negócio e tal. E nessa época era bem engraçado, né? Você se cadastrava, se inscrevia no evento em 3 categorias. Era desenvolvedor, designer e não técnico. Certo, então, assim, todo o resto. Outros... O cara poderia ter um MBA, assim, em Ohio, em NIU, Harvard e tal, que ele ia ser considerado não técnico. Hoje em dia eles mudaram. Hoje em dia, se você for participar do Startup Weekend, você pode ser desenvolvedor, você pode ser designer, eu acho que eles chamam de hack, produto e business. Deve ser tipo um negócio... Entendi. Assim, ou você é dev, você é o cara de produto, ou você é o cara de business. Então, assim, galera que faz outra coisa, pode ir, você não vai ser chamado de não técnico. Só que nessa época eu me inscrevi como designer, né? Que eu era designer e tal. E aí ele fez o pitch, aí, o Pietro gostou, eu gostei, o Davi gostou. O Davi foi até o CEO da Agendedu, né, e tal. E o Davi tava no time da gente do Startup Weekend, mas não fez parte do time cofundador, porque, tinha que diminuir o tamanho do time. O Alan acabou tomando a decisão dele de quem que seria o time, já que ele tinha colocado a ideia na mesa. Tinha agilizado todo o processo pós-evento e tal. E aí o Davi foi tocar um aplicativo chamado Washer, que também surgiu nesse Startup Weekend ali, eu acho que a ideia e tal, que era um aplicativo de lava-jato a domicílio. Então, você, tipo um Uber do lava-jato, você chamava, o cara vinha, lavava o seu carro, deixava limpinho lá e, você não precisava levar o carro pro lava-jato. E, cara, a galera adorou a ideia, a galera se inscreveu, ele conseguiu ali angariar um time. Tinham 2 pessoas a mais no time, então era o Alan como dev, o Israel como dev, que era o meu sócio, e tinha outros 2 devs que, por sinal, tinham desenvolvido o sistema da gente da impressora térmica, do ingresso lá. Os caras estavam lá, a gente botou no time também, mas eles acabaram nem participando do evento todo com a gente. Foi essa bagunça aí. Que massa. E o que foi, digamos assim, a V1 desse MVP dentro do Startup Weekend? O que é que tinha? Cara, se eu te disser que a logo que a gente fez no Startup Weekend, a gente falou da empresa durante 4 anos. Caraca. E ela surgiu em, 2 horas e meia. Rabiscou lá, cara, isso aqui. Como que ficou a divisão de trabalho, né, lá? Foi lá, sentou, definiu, cara, vamos fazer um app, uma agenda digital e tal. Assim, logo na primeira hora a gente chegou qual que é o produto que a gente queria. E aí eu era designer, Pietro designer, Alan desenvolvedor, Israel desenvolvedor, Davi e Fernanda estavam mais na parte ali do não técnico, né? Que era tipo, a Nanda era administradora e o Davi era cientista da computação, mas estava olhando mais para outras coisas. E aí, tipo, o Pietro fez a logo, eu fiz todas as interfaces, que eu já tinha muita experiência com interface mobile. Eu cheguei Cara, teve uma das primeiras empresas que fez desenvolvimento mobile aqui no Ceará, que foi a Dewey. Cara, eu cheguei a fazer as primeiras interfaces lá dos aplicativos que a galera fazia. Eu acabava atendendo como freela e desenvolvendo para os caras. Então, aplicativo do Guatemi, aplicativo de outras coisas. Eu já tinha muita experiência com desenvolvido. Nossa, já tinha fazer com a mão nas costas. Assim. Legal. Aplicativo, cara, botão, comportamento e tal. E aí eu fui e desenvolvi as interfaces, o Pietro fez a logo, o Israel modulou o back-end, o Alan ficou no back-end também, e o Davi e a Fernanda foram pro Clube das Estrelinhas. Certo. Que era aquele canto onde você deixa os filhos lá no Guatemi. Fica aí. Foram ser expulsos. Não, eles foram lá mesmo, não tô brincando não. Eles pegaram um formulário de validação com 5, 6 perguntas, pegaram o carro, foram lá no Shopping Guatemi, na porta do Clube das Estrelinhas. Aí todo mundo que entrava para deixar o filho, vem cá, você tem filho? Quantos anos tem seu filho? Onde que ele estuda? Cara, você se considera atendido pelo meio de comunicação que é a escola? Era um formulário de validação, bem simples, quando você quer montar uma startup. Foram expulsos do shopping, né? Porque no shopping não pode fazer pesquisa. Eles descobriram nesse dia. O saber da gente também é muito empírico. Sim. Então, cada um foi fazer um pedacinho, né? E ao longo das 54 horas, cara, a gente fez a primeira logo, que foi... teve o branding, que foi o próprio Agenda Kids, surgiu no próprio evento. Cara, a logo da gente, durante 4 anos, até 2017,
que foi quando a gente mudou para a Agenda Edu. Era a Agenda Kids, né? Que era a agenda da criança, que a gente só atendia escolas de 0 a 6 anos. Foi feita no evento. Cara, as primeiras interfaces do aplicativo foram feitas no evento. A plataforma demorou a mais sair. Mas, cara, no dia a gente mocou lá, né? Eu já tinha muita experiência com o aplicativo. Então, moquei naqueles aplicativos que você conseguia meio que subir o JPEGs e botar os comportamentos dos botões para ele fazer a simulação, né, do uso da ferramenta. E aí o Alan apresentou o pitch para a banca já com uma apresentação com branding profissional, porque o Pietro era um dos melhores caras que tinham de branding aqui no Ceará, foi fundador da Abracadabra, da Orb Digital, cara, de outras empresas bem legais aqui, muito focado em branding. O mockup foi lá na mão do Alan, já para o Alan falar. Só que mais do que isso, a gente conseguiu levar 2 intenções de compras reais de escola, dizendo, cara, eu quero comprar para o produto, aqui me traz o produto que eu pago para ele, eu vou pagar tanto por aluno se vocês me entregarem o produto até tal data. Então, acho que foi uma validação muito boa. Foi uma validação muito boa para 54 horas, né? E aí vem a coisa mais curiosa, né? A gente tirou o 2º lugar. Não ganhou? A gente não ganhou. Cara, quem foi que ganhou? Cara, foi uma startup lá de saúde para crianças. Ainda existe ela? Não. Deve ter durado 54 horas. Entendi, calma. Às vezes, as 54 horas do evento, ela deve ter durado ali pós-evento. Que é engraçado, né? Porque o primeiro lugar não vingou e a gente foi ao 2º lugar. Por isso que eu digo, né? Startup não é sobre prêmio, sobre evidência e tal. Era sobre propósito. Vocês poderiam ter desistido ali, né? Só que eu acho que pegou a gente no mesmo momento. Tava todo mundo no mesmo propósito. Então, cara, os 2 primeiros anos da Agenda Edu foram caóticos, cara. Assim, não era tipo louros e prêmios e... Cara, era porrada pra caramba. Cara, eu tinha uma vida super confortável. Larguei tudo pra ir tocar um negócio ganhando R$0 durante 24 meses. Cara, muita gente... Porque aí tu abandona essa outra parte, então. Tive que sair, cara, porque assim... Tu mergulhou nesse... até porque quando a gente foi montar o time e o Alan já tinha conseguido, com a aceleradora para aceleradora, acelerar a Agenda Edu, e uma das condições era que o time fundador deveria estar full time. Entendi. Então, assim, se quisesse estar dentro do projeto, essas são as regras, só se fosse full time. E eu acho que, cara, na boa, acho que a aceleradora ajudou a gente em algumas coisas e tal, que, tava muito no começo, ainda não tinha muita experiência e etc. E os meninos sempre muito bem intencionados, mas ainda não tinham tanto track record. Então, foram aprendendo à medida que foram fazendo com a gente. Mas tem uma coisa que eu posso considerar que eles acertaram pra caramba mesmo, foi nesse dia eles terem olha, só fica quem for full time. Entendi. Quem não for, não fica. Ou quem não for, não entra. Porque eu acho que foi a necessidade de estar full time e de depender de um negócio que não existia. Tem que dar certo, né? Que, o plano A, o plano B era fazer o plano A dar certo. Que era escalar o negócio, que era fazer o negócio crescer. Imagina, eu ganhava super bem, tinha uma vida super confortável e tal. Do nada, eu chego lá pra minha... Vira chave, né? Pra minha ex-esposa na época, né? Hoje ex-esposa, mas que era minha namorada na época. Foi uma pessoa super companheira, que acompanha esse negócio todo e tal. Eu falei, cara, essa vida confortável que eu tenho, eu não vou ter mais. Passar 2 anos sem ganhar dinheiro e tal. E, cara, foi muito desafiador, porque eu saí da faculdade, não fui exercer a profissão que eu tinha acabado de me formar, passei 2 anos sem ganhar dinheiro, porque, a gente não conseguia pagar um salário pra gente, porque todo o dinheiro que entrava na empresa era reinvestido 100% na empresa e tal. E num mercado que era um mercado muito, muito novo. Então, assim, vender tecnologia pra escola não é que nem vender tecnologia pra um banco. Verdade. O banco tá sedento. Assim, o que você trouxer pra ele é validação facial, metaverso, tal. Esse cara, ele é a pontinha da curva de adoção inicial, né? É o tal do early adopter, né? A escola, ela tá no final da curva de adoção de qualquer coisa. Então, vem os early adopters aqui, vem a massa adotando qualquer tecnologia e depois vem a escola. Assim, ela é o último que adota. Então, assim, e a gente teve que fazer todo esse ciclo de formação da escola, de dizer para ela que ela ia parar de fazer uma comunicação escrita, que a professora pegava uma agendinha e escrevia, para fazer um negócio digital. Ela olhava para mim e falava, tá vendo aquela mulher ali? Eu falei, tô vendo. Ela não vai fazer isso. A dona Maria, a dona Maria tem 35 anos de escola. É a melhor berçarista que tem. Você acha que ela vai parar para anotar agora esse negócio num aplicativo? Porque às vezes ela nem sabia comunicar. Porque tem escola, tipo, top tier, essas escolas, Marias Brito, outras grandes escolas aqui, que os caras têm núcleo de tecnologia,
20 desenvolvedores, cara, consultorias e tal. E tem a escola de bairro, que ali foi uma pedagoga apaixonada, que começou a dar aula na sala de casa, quando viu estava usando a casa toda, né? Quando viu comprou a casa da vizinha, e do nada ela tem um quarteirão todo em uma escola de 1.500 alunos, mas entende muito pouco de tecnologia, entende muito pouco até mesmo de gestão. Sim, gestão financeira, gestão de pessoas e tal. Ela entende de educação, de educar, de ensinar, de cuidar. Entendeu? Então, cara, foi caótico. Caraca. Cara, vamos recapitular nesse momento aí. Então, tu acabou o Startup Weekend, todo mundo decidiu, cara, vamos mergulhar de cabeça e vida que segue, vamos mergulhar no produto. E aí tu falou um ponto muito importante, que é sobre cliente de vocês, no caso. Não sei se vocês encaravam como a escola sendo o cliente, ou quem era o cliente de vocês? Era a escola ou eram os pais? Cara, eu acho que assim, a escola pagava o cheque. Certo. Mas eu acho que a gente tem um produto difícil, porque esse produto ele tem vários stakeholders. Então, cara, o cliente é o aluno, que é o endereçado final ali do produto. Nessa época, o aluno não tinha usuário, que era uma escola de 0 a 6 anos, então era um aluno muito pequeno. Era o pai que acessa, né? Hoje, na agenda do aluno, o adolescente... Ele interage também, né? Nossa, tem usuário, tem uma série de funcionalidades que são para o aluno e tal, mas você tinha um aluno, a família, pai, mãe, tio, avô, avó, e todo o núcleo familiar que estava envolvido com a educação do aluno, o professor, a equipe de gestão da escola, coordenador, gestor, uma série de porteiro, secretaria e tal, e o diretor da escola. Então, assim, você tem 5 stakeholders dentro de um produto só. Então, isso é muito complexo, porque você sempre está apontando alguma coisa para um em detrimento de um... Cara, você trabalha com um produto, então você entende que a vida da gente é priorizar. Tecnologia é sobre evolução e priorização. Então, quando você tem muito stakeholder, é difícil você fazer. Então, cara, todo mundo é cliente. No final do dia, o dinheiro sai da conta do gestor, da escola. Mas todo mundo participa. Todo mundo é cliente. Perfeito. Porque se o cara está insatisfeito, já era. Então, vamos lá. Aí tu chegou num mercado que não tá tão, digamos assim, aberto a esse tipo de transformação, não estava tão aberto, e hoje ele entendeu já que essa plataforma chega para ajudar. Como é que foi os primeiros meses de implantação dentro das escolas? Foi fácil essa quebra de paradigma deles, de entender a tecnologia como um apoio a eles? Cara, era muito fácil. Deixa eu ver como é que eu formulo isso aqui. A gente penou para definir o que a gente chama de ICP, que é o Ideal Customer Profile, que é o perfil de cliente ideal. Enquanto a gente não sabia qual que era o nosso ICP, era difícil, porque eu ia bater na escola que, olha, tá vendo a Maria ali? Não vai usar nem a pau. Isso aqui ela não vai usar, tal. Quando a gente foi entendendo que tinha alguns comportamentos ou características dentro do cliente, né, desses stakeholders, que facilitariam o uso do produto e a adoção, e a gente mirou a nossa máquina de vendas para bater mais nessas escolas e esquecer essas escolas no primeiro momento, aí ficou fácil. Porque a gente vendia para quem já estava procurando. Legal. Então aí era ok. Por quê? Porque já tinha muita escola, cara, que tinham pais com condição financeira super favorável e tal, que eram executivos de grandes grupos, que já estavam acostumados com a digitalização no nível extremo de pagar a conta no celular, pedir Uber pelo celular, pedir iFood e tal. E lembra, 2014, boa parte do nosso comportamento digital já estava sendo formado. Já existia Uber, já existia WhatsApp, já existia iFood, já existia boa parte dos produtos que a gente hoje é usuário ativo diário, que a gente usa praticamente todo dia essas soluções. Então, quando a gente entrou, estava num momento bom da mudança da cabeça do usuário final, família. Então, a família batia na escola e falava, nossa, cara, poxa, não dá para eu descobrir que meu filho vai ter um baile de carnaval por um negócio desse eu perder, que era a situação do Alan. Nossa, cara, não dá para eu descobrir que, ele vai ter essa prova em tal data, sendo que eu já tinha comprado uma viagem, vocês precisam se organizar melhor. Então, como a família estava cobrando, já tinha escola procurando resolver essa dor, mas nem sabia como que ia resolver, porque no momento não existiam soluções para isso. Então, ela estava tentando tatear qualquer negócio. Aí a gente entendeu que ia ter esse ICP e começou a bater nesse ICP. E aí esse ICP era o ICP que era fácil. Porque quando eu chegava, já eram escolas que tinham carrinhos com tablet, internet, elas já usavam tecnologia em algum lugar e estavam buscando tecnologia para essa parte da jornada da família. Então, acho que nesse momento aí, foi difícil nos primeiros 2 meses. Identificar, Do terceiro mês para frente, já estava mais fácil o ICP e a gente foi botando muita escola. Tanto é que a primeira escola foi no Ceará, a segunda escola foi em Campinas, a terceira escola foi em Belém, a quarta escola foi em
São Paulo. Então, assim, a gente nunca foi uma empresa que nasceu no Ceará e continuou no Ceará. Então, assim, a gente já, no segundo, terceiro cliente, já estava no Brasil. Nos 5 primeiros meses de atuação, que a gente já tinha uns 18 clientes, cara, era tipo 30% no Ceará e 60% fora, 70% fora. Então, acho que foi E eu acho que vocês conseguiram fazer uma coisa, eu não sei como é que isso chegava até você, até uma dúvida que eu tenho. Porque nesse processo, quando eu tava chegando já, todo mundo falando do burburinho, cara, tá chegando a agenda digital, tá chegando a agenda digital. Eu conhecia pessoas que chegavam, cara, diretor da escola, professora, na escola da minha irmã tem lá um aplicativo, lá tem uma plataforma que ela vê tudo. Eu preciso que tenha aqui na minha escola também. Como é que chegava para vocês também isso? Vocês tinham essa percepção que os pais eram, digamos assim, uma força de venda para vocês? Não só a gente percebia, como a gente estimulou, né? Eu acho que um dos primeiros movimentos que eu acho que a gente fez super acertado na Agenda Edu, a gente tinha apesar do pai não pagar a conta, a gente criou uma landing page, uma página, uma seção no nosso site, que era eu quero a Agenda Edu na minha escola. Caraca, e aí o cara não precisava fazer nada. Ele só dizia, cara, qual que é o meu nome, qual que é o meu e-mail e qual que é a escola que minha filha estuda. Meu filho e etc e tal. E aí a gente chegava na escola já com a lista, sabe, abaixo assinado. Assim, ó, a escola tal, ó, tem 25 pais que entraram no nosso site pedindo a agenda digital aqui na sua escola. Tu vai realmente negar a implantação, o que eu posso dizer para eles perfeito. sobre qual que é o posicionamento da escola? Tinha escola que dizia, pode dizer para eles que ela vai continuar fazendo no papel. E muitas delas diziam isso, pra falar a verdade. É mesmo, cara. Cara, são 40 mil escolas no Brasil, né? Falando um pouco de mercado educacional, 40 mil escolas particulares no Brasil, cerca de 9 milhões de alunos matriculados nessas instituições. Mas boa parte, cara, eu te diria, eu vou chutar aqui, já foi maior, hoje está tendo uma consolidação e tal. Cara, o que está concentrado em grandes grupos, cara, estamos falando de 7% dessa base toda. A Eleva, que é o grupo do qual hoje a gente faz parte enquanto Agenda Edu, que eu sou acionista e etc., que é o maior grupo de educação básica do Brasil, cara, tem 190 escolas e 125 mil alunos. Não é nada frente a esse tamanho total de mercado. Então, são pouquíssimas escolas estão dentro de grupos ou redes mais consolidados, 10, 15, 20%, sendo que dentro de grandes grupos do tamanho do nosso, tipo 7%, 8%. O resto é porque vai ter uma rede confessional, uma marista, um salesiano e tal, que vão ter mais. O resto todo, eles estão em escolas muito pequenas. Entendi. Então, assim, essas escolas pequenas, elas tinham essa dificuldade, têm dificuldade até hoje, entendeu? Assim, não mais com a agenda digital. Sim. Acho que a agenda digital virou default. Então, hoje, boa parte das escolas do Brasil tem, mas elas vão tendo dificuldade com o próximo passo. Então, esses poucos grupos vão sempre estando à frente e essas outras escolas elas vêm acompanhando. Então, o mercado é realmente muito fragmentado, né? Que massa, cara. Então, assim, pô, tem um oceano azul gigantesco na frente, né? É a possibilidade de crescimento. E eu acho que é massa. A tecnologia está sendo inserida muito bem. Tô doido pra saber a hora que isso entra grana, porque tu passou 24 meses reinvestindo. E esse dia, cara, que chegou assim, porra, agora vamos tirar a grana daqui. Cara, eu vou falar uma verdade. Eu não sei se eu te contei minha primeira grana. Até hoje eu tenho dúvida, porque rolou uma grana lá, a galera falou, vou pagar um Prolabore pra você. Aí, pô, vem a Nanda lá com um cheque pra mim. Disse, pô, felicidade, primeira vez que eu vou ganhar dinheiro, R$500. Olha, Nanda, pô, obrigado e tal. Me sinto tocado, que a Nanda tocava nosso administrativo lá na empresa, fazia CS, tocava administrativo, todo mundo era multifunções, né? O Alan era o cara da tecnologia, mas fazia outras coisas, eu fazia vendas, mas fazia contrato, era o jurídico, implantava escola, fazia relação com investidores, o Pietro era designer, mas tocava marketing, produto e marketing, a Nanda fazia CS, então, todo mundo tinha várias funções lá. Aí chega ela lá na função administrativa dela, me entrega, nossa, cara, obrigado. Sim, eu não pagava nem minha gasolina, que eu visitava escola pra caramba, presencial na época e tal. Eu falei, caraca, cara, mas pagando nem minha gasolina, mas beleza, tá entrando dinheiro agora e tal. Mas, cara, foi muito tempo. Aí, depois desses 2 anos de operação, a gente começou a ganhar ali um dinheirinho, aí foi ganhando 2 por mês, depois foi ganhar 4, depois foi ganhar 8. Cara, quando a gente vendeu a empresa, o salário da gente interno era tipo, sei lá, R$8 mil, R$9 mil. A gente nunca ganhou muito dinheiro de salário e tal, porque a gente sempre priorizou o equity, né? Entre o equity e o salário, a gente, tirava um pouco de salário, se apertava bem mais e tal, porque um dia ia ter uma venda e essa venda ia ser relevante, né? E, cara, sendo muito sincero, eu acho que
é o melhor caminho para você fazer quando você tem uma startup. Sim. Quando eu vejo startup hoje surgindo, que empreendedor já começa a ganhar 2 dígitos, em milhar em 6, 7 anos, cara, essa daí é certeza que vai dar muito errado, é quase 90%. E hoje eu invisto, né? Cara, eu sou cotista da Bossa Nova Investimentos, sou cotista da Domo Invest, né? É o PI, né? Que a gente chama, que é Liquid Partner. Headline Investimentos, que é outro fundo também. Cara, tenho mais de 8, 9 investimentos na pessoa física. Então, cara, indiretamente eu invisto umas 31 startups. Assim, onde eu estou posicionado, né? Ou pelos pools dos fundos que eu investi, deve dar até mais. Assim, indireto deve dar uns 50. Mas diretamente eu estou em 8, né? Assim, cara, eu vejo muito esse negócio dar errado, porque a galera se vislumbra com a jornada de startup e quer ter uma vida, tipo assim, vamos viajar. Anywhere offset. Cara, vou fazer, feijão com arroz. Cara, vai trabalhar pra caramba. Tem que ter muito propósito para fazer o negócio acontecer. E tem que ser muito focado, cara. Assim, senão quem me perguntar, cara, vai dizer, cara, quer a fórmula do sucesso? Cara, faz isso aí que senão vai dar errado. Então, cara, o dinheiro começou a entrar pra gente mesmo de forma muito gradual, depois do 2º ano de operação. Nesses 24 meses, teve algum aporte externo? 0, foi bootstrapping. Para não dizer que teve alguma coisa, a aceleradora deve ter botado uns 20 mil reais de investimento ali e tal, mas, cara, com 2, 3 anos, em 2017, quando a gente foi captar investimento, a Agenda Edu já faturava, tipo assim, mais de 2 milhões de reais e a gente tinha tido 15 mil reais de investimento. Entendi. Então o equity todo com vocês ainda? Não, todo não, porque, a aceleradora, pelo pouco que botou, teve ela um já equity. teve uma participação. Como era uma coisa pouco evoluída, então as pessoas pegavam muito de equity por pouco investimento. Hoje em dia, você, pega um cara com um PPT, ele vai querer levantar uma rodada, ele levanta 600 mil reais por 10%, por 5%. Naquela época, você pegava 20 mil, você já dava logo 15 ali na mesa. Então, acho que a gente tinha uns 85% da empresa aí nessa época, 85%. 80 e tal, então estava praticamente todo na nossa mão. A vantagem foi, né? Enquanto a galera foi numa jornada muito de aceleração, pega anjo, pega seed e tal, a gente foi da aceleração para Série A. Então, assim, pulou tanta rodada que a própria aceleradora topou ser super diluída na rodada que a gente fez. Eu reconheço, eu vejo mérito no que vocês construíram, então vou topar ter uma super diluição. Então, ela diluiu para a construção do Stock Option Pool, ela diluiu para a entrada do fundo e tal. E os meninos, a gente tem um carinho enorme, porque eu acho que os caras foram muito justos, né? Eles entenderam que eles estavam aprendendo com a gente, então, sempre que tinha algum momento de negociar... Jogaram um jogo com vocês, né? Nunca faltou humildade ou aquela coisa. Cara, às vezes era mais difícil entender, no primeiro momento, fazer umas 2, 3, 4 reuniões difíceis, mas quando a galera entendia... Cara, tamo junto e tal. Então, a gente é muito grato aí ao que eles fizeram pela gente e tal. E aí o primeiro investimento já foi Domo Invest. Tipo, cara, a empresa já tá valendo alguns dezenas de milhões, cara. Qual foi esse ano, Anderson? 2017. 17. Dezembro de 17. Que foi assim, essa foi uma época conturbada pra gente. Porque, cara, a empresa, ela sempre teve altos e baixos. Ela tava crescendo, mas ela tava meio que numa montanha-russa, cara. Eu acho que a gente, pra quebrar... Na Agenda Edu, teve pelo menos umas 10 situações de quase morte. Aqui, assim, no mínimo. Assim, se for 10 ali, foi por baixo. Só que em 2017 a gente estava numa situação difícil, que a gente tinha crescido bastante, mas a gente estava longe de conseguir uma escala muito grande, tinha muito play entrando, então a gente já não dava mais para continuar só com bootstrap, ou a gente acelerava mesmo, ou a gente ficava para trás. Cara, play de sistema de ensino, esses caras gigantes que faturam 1 bi, querendo fazer aplicativo próprio e etc e tal. E aí eu falei, cara, ou a gente capta ou a gente vai ser engolido aqui, porque num jogo de baleia e sardinha, a gente definitivamente é o cocô da sardinha. Então, assim, ou a gente acelera ou o negócio caminha. Aí a gente começou a olhar a fundo e etc, mas teve um momento também de saída do Alan, né? Da sociedade também, acho que projetos pessoais, cara, desafios ali na própria tecnologia e tal. Então, cara, foi um ano que a gente, mexeu demais, né? Assim, era um sócio que a gente queria muito bem, que, foi um CTO, tava ali, fazendo uma transição, cara, tinha a entrada do investimento, tinha a parada toda rolando lá e tal, e aí a gente conseguiu captar em dezembro de 2017 e recebe a grana
ali em janeiro de 18. Né? Então, que aí já teve que ajustar tudo, né? Ajustar cap table, fazer o stock option pool, fazer a entrada do fundo, cara, alinhar o plano de crescimento do negócio para frente. E que aí agora vocês tinham também não só mais a dureza do dia a dia de prospectar e tal, vender, mas também agora tinha uma cobrança de alguém que botou grana. Nossa, e assim, ao mesmo tempo é a melhor coisa e a pior coisa. Porque assim, esse negócio, cara, ele aumenta tanto o nível de exigência, mas ao mesmo tempo, acho que assim, se eu pudesse dizer alguma coisa para alguém que vai pensar em empreender e tal, cara, sempre traga um sócio investidor no dia zero da empresa. Certo. Traga o sócio certo, mas traga um sócio investidor no dia zero da empresa, porque ele cria um senso de responsabilização, de accountability ali, de você ter que entregar, de você se comprometer, de você falar alguma coisa, que você sai daquela coisa de fazer um lifestyle business. Assim, não, esse aqui é, o jeito, tô levando aqui minha vida e tal. Total. Não, cara, peraí, você se comprometeu com o resultado que você entregar era tal. Foi tal menos 30%. Qual foi o motivo? O que você está fazendo? E agora? Qual que a gente vai fazer? Qual que é o plano? Então, e, cara, eu tive a sorte de ter um cara, sim, que eu acho que, cara, tem gente que diz que sorte é quando a competência encontra o preparo. Não, quando a oportunidade encontra o preparo, né? Certo. E tal. E eu acho que a gente sempre teve muito preparado. E algumas vezes a gente teve algumas oportunidades muito boas que, quando a Domo entrou, a Domo é um fundo de investimento que são 3 sócios principais, que é o Felipe Andrade, o Gabriel Cid e o Rodrigo Borges, e cada um vinha de um mercado diferente. Né? O Felipe Andrade foi um dos caras que fez M&As super interessantes aqui no Brasil. O Gabriel, cara, tinha feito uma jornada executiva muito legal de mercado financeiro e etc. E o Borges foi um dos fundadores do Buscapé, que foi a primeira grande .com brasileira e o primeiro case de saída, né? Eles foram vendidos ali por, cara, 369 milhões de dólares em 2009, enquanto o dólar era quase 1 para 1. Então, isso aqui estamos falando de negócio de bi, né? Se fosse ajustado a câmbio real, inflação e etc. E o Boys, ele acompanhava o nosso investimento, né? Então, toda segunda-feira eu tinha reunião com ele, né? Legal. Que eu até internamente brincava, cara. Era uma reunião com ele e uma passada na Pag Menos ali para comprar um tubo de hipoglose, né? Porque, cara... Vinha com força, vinha com força, cara. Vinha com força. Mas, cara, eu acho que o Boys me moldou muito como empreendedor, assim, cara. Sou muito grato a ele. E isso é público, né? Sempre que eu vejo com ele... Hoje eu sou investidor pequeno, né? Hiper minoritário. Tem uma cota ali nos fundos da Domo e tal. E tem um carinho pelo fundo e tal, por conta dessa coisa que eu acho que, se não fosse esse momento da gente ter aprendido o que a gente aprendeu, imagina, cara, a gente estava numa bolha aqui no Ceará. Você não tinha um ambiente de inovação, de empreendedorismo, grandes cases e tal. Aí você é investido por um fundo que tem esses caras super feras. E o Boys, além de ter feito Buscapé, já tinha investido... É um dos investidores early investors da Hotmart, de Impass, cara, outros grandes unicórnios. Fraca, né? Eu brinco que ele é o fazedor de unicórnio. E, cara, você pega um cara desse, você começa a aprender com o cara e com toda a experiência, no momento de vida que ele estava, já era um cara mais... jovem, mais maduro, devia ter seus 40 e poucos anos, feito Buscapé, tendo feito várias rodadas, estava tocando no fundo. Então, cara, aprendi demais, cara, demais. E eu acho que o meu aprendizado, não só eu, não tô falando por mim, das suas Pietro, Nanda, falando aqui, nossa, cara, todo mundo aprendeu muito. Foi aquela coisa, você tem um chefe, né? Sim, a partir do momento que você tem um investidor, você tem um chefe. E era um chefe super qualificado e muito inteligente. Então, chefes, né, ali, como fundo. Então, a gente aprendeu demais, cara. Acho que foi... Se a gente não toma aquela decisão de ter feito essas coisas em 2017, cara, a gente não tinha quebrado. Porque primeiro a gente talvez não ia ter dinheiro para bancar essa aceleração que a gente teve. Se a gente não tivesse acelerado, a gente ia ficando para trás no cenário competitivo. E esse foi o momento onde a gente, assim... se distanciou, porque até esse momento tinha mais 2, 3 concorrentes ali que vinham batendo ali na gente, capitalizados, nascidos no Sudeste, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina. Então, briga essa galera... grande, né? E era uma galera que estava no centro, no epicentro da inovação do Brasil, né? E junto do principal mercado consumidor. Lembra quando eu te falei de ICP? Cara, e um dos elementos do ICP era o cara estar em grandes centros urbanos. E, 33% do mercado educacional brasileiro está dentro do estado de São Paulo. Então, assim, de todas as escolas particulares, as 40 mil, 13 mil estão em São Paulo. Caraca. Então, assim, e a gente estava no Ceará. Sim. Então, bem distante. Então, acho que trazer o investimento foi o que garantiu a gente ter esse fôlego e ter esse conhecimento para poder...
Cara, tu falou de São Paulo agora, eu me lembrei de uma coisa. Eu vi uma história de vocês, não sei se é mito, até que ponto isso aqui é verdade, mas que vocês perceberam essa quantidade de mercado, potencial mercado lá no Sudeste, e que uma ação que vocês fizeram foi, cara, deixa eu mudar o DDD aqui de 85 para 011 e, cara, sentiram um efeito. Sim. É real isso? Foi uma mentoria que a gente teve até nem me lembro qual foi o mentor na época. O cara falou, cara, poxa, o mercado às vezes é meio preconceituoso, né, e tal, com empresa nordestina. Cara, por que vocês não pegam esses números que tem agora? Era tipo um número de VoIP, né, e tal, com o DDD 011 e troca o DDD da Agenda Edu. Então você entrava no site da Agenda Edu, o DDD 011, entendeu? Por quê? Porque realmente passava a impressão de que era uma empresa maior, nacional e tal. E, cara, teve até um concorrente da gente que, pô, hoje eu não tenho problema nenhum e tal. O cara, pô, super brother, tá até investindo em outra coisa agora. E um dia desse eu fiz até uma conversa com ele, até fiquei com vontade de investir nele e tal, com o Anjo. Mas ele era um concorrente da gente nessa época, e ele era de Minas Gerais, e a gente escutava que do mercado, o próprio mercado, as escolas falavam, nossa, cara, fulano da empresa tal, da empresa A, às vezes quando a gente falou que ia fechar com vocês, eles ficaram botando terror na gente, dizendo, nossa, vocês vão contratar dos caras lá do Nordeste, já pensou quando eles forem dar suporte pro pai de vocês, se o pai de vocês não quiser aceitar o sotaque, e tal, o nível de coisa era... Sim, às vezes até velado, cara. Hoje em dia, conhecendo a pessoa, eu vejo que era muito mais pela competição que ele não sabia jogar do que pela pessoa ser um mau caráter, né? Assim, uma pessoa ruim. Mas as pessoas fazem coisas, às vezes, meio sem noção, né? Então, realmente ajudou muito, cara. Assim, isso é real. Real, mudou muito. Até hoje a gente tem DDD da gente 011 e tal. Apesar da sede estar aqui em Fortaleza, né? A principal sede. Tá no híbrido, remoto. Sei lá, tem funcionários em 53 municípios, mas ajuda, assim. Então... E não tem nem como esconder, porque vocês, eu acho que quem fala de Ceará, fala de startup, fala muito de vocês. Nossa. Então os caras sabem já da real. Então, massa. Pois é, eu escutei muito essa história e falei, pô, cara, vou aproveitar e perguntar pra ti se isso é real. Foi uma mentoria muito boa que a gente teve aí. Que realmente, isso é até engraçado, né? Assim, tem coisas que marcam a trajetória do empreendedor, né? Eu acho que, se eu falei, né? Pô, procura um investidor desde o dia zero. Outra coisa é procure bons mentores. Sim. Porque se você tem mentores bons, você não é obrigado a sair de lá e fazer tudo que o cara falou. Tem 90% você exclui. Esse cara nem entende o meu mercado. Ele não entende que ele vai chegar na escola lá e que a mulher vai apontar pra Dona Maria e dizer que ela não vai preencher o aplicativo. Entendeu? O cara fala, não, rapó e tal, técnicas de venda, pincel. Vai vender pra Dona Maria, cara. Assim, vai ver se funciona isso aí com ela. Não é assim não, entendeu? Então, assim, tem muita mentoria que você vai pegar, que você tem que escutar, extrair o que importa e levar. Mas, às vezes, esses 10% que você ficou, cara, fazem o ponteiro mudar absurdamente. E essa foi uma história real mesmo. Não é fake. Massa, boa. Cara, oi. Vai, dúvida da produção, diga lá. Não, deixa rolando, quero que corte não. Eu queria saber, tu falou que tem 8 startups que tu investe mais ativamente, né? Tá mais pertinho de 8 startups investindo, certo? O que é que brilha os teus olhos pra dizer, acho que eu vou entrar nessa daqui, e quando tu entra, o que é que tu gosta de fazer? O que é tipo, sei lá, vital que tu, não, se eu tenho que entrar e é isso que eu forneço além de grana. Tipo, é só grana, ou tu entra e vai fazer alguma coisa? Deixa eu só recapitular a pergunta para quem não estava ouvindo. A produção perguntou o que é que faz hoje o Anderson dizer, cara, nessa aqui eu entro. O que é que te chama a atenção para essa aqui eu vou investir? Legal. Cara, eu acho que eu tenho um modelinho mental na minha cabeça muito simples, que é o seguinte. São 3 passos, mas o primeiro e o mais importante, eu diria que poderia ser o único passo. Cara, o empreendedor é bom? Sim, esse cara tem propósito. O cara que vai tocar mesmo o negócio, né? Sim, ele tem propósito. Assim, ele viveria por isso. Ele é um cara que ele fala com paixão do negócio que ele está fazendo. Assim, você vê que ele deixou coisas na mesa para poder estar naquele momento ali. Tal, ele fez escolhas para estar naquele momento. Então, cara, sobre essa pergunta se o empreendedor é bom, cara, vai desde se o cara tem a competência técnica para tocar, se conhece a indústria, mas bate muito nessas perguntas de propósito. Que eu brinco que eu gosto de investir no jockey, não no cavalo. Certo. Porque se você investe no cavalo, que às vezes é o produto, que é startup, o cara ficou tão apaixonado pelo cavalo que o cavalo quebra a pata e não sabe mais nada. Assim, ele pega as coisinhas dele e vai embora. Se você investe no jockey,
Cara, o cavalo para quebra-pata, ele conserta, ele traz outro cavalo, ele faz um cavalo cruzar com outro cavalo para ter um cavalinho pequenininho para ele montar. Então, assim, ele vai dar um jeito. Não interessa o jeito que ele vai fazer, mas ele vai fazer. Então, eu acho que eu gosto de apostar no jockey, não no cavalo. Eu vou fazer um olhar muito criterioso sobre a competência técnica daquela pessoa. Cara, valores e caráter é muito importante. Então, fazer um background check, saber o que as pessoas acham sobre aquela pessoa, como que ele lida com os sócios dele, como que ele lida com as pessoas que estão próximo dele, com os próprios funcionários, né? Se for um negócio que já está no estágio mais avançado, que às vezes tem um estágio que é só o cara e um PPT. Então, esse é mais difícil do cara validar algumas coisas. E geralmente é onde a gente erra. Porque esse é tão difícil de avaliar que ele vira quase uma loteria. Verdade. Assim, você vai olhar, mas você não consegue ter elementos suficientes para tomar uma decisão. Você toma a decisão achando que você está correto, e quando você se ferra foi porque você pegou um negócio num estágio muito embrionário. Então, hoje, quando eu olho do meu portfólio, dos investimentos que eu fiz, os que eu acho que vão dar errado é justamente que eu errei a escolha do jockey. Sim, que eu peguei um cara que estava olhando para o cavalo e naquele momento eu não percebi que ele estava olhando só para o cavalo. E eu disse, não, ele é o jockey. E ele estava olhando para o cavalo, entendeu? Então, acho que esse é o primeiro elemento. E os outros dois é, cara, aí esse é mais de business mesmo. Então, quando eu bato, cara, o empreendedor é bom. Check. E tal. Eu falo, cara, o tamanho de mercado que esse cara, da dor que o cara está tentando resolver é grande. Por exemplo, não, eu quero fazer um produto para os caras que consomem mangá em japonês. Qual que é o tamanho desse mercado? Cara, é meio dúzia de gato pingado ali. Deve ser grande, eu estou falando aqui, viu, galera? Então, vocês me perdoem. Licença poética, deve ser um mercado grande, mas talvez é um mercado menor frente ao mercado brasileiro, que tem 230 milhões de pessoas. E que precisaria de mais energia, talvez, né? E que está com dor mais real, com dor e tal. Então, acho que o tamanho de mercado também me faz fazer uma outra pergunta ainda dentro dessa avenida, que é, esse problema que o cara está resolvendo, a solução dele é aspirina ou vitamina? Porque, assim, quando é vitamina, assim, cara, legal, tomou, ficou melhorzinho ali e tal, mas no dia que o cara tiver um problema de custo, a primeira coisa que ele vai cortar é a vitamina. Não, cara, para esse mercado que esse cara está resolvendo, a solução que essa pessoa está tentando fazer é aspirina. Se o cara tirar, vai doer nele. Entendeu? É como se o cara dissesse, tá bom, vamos voltar para a agendazinha de papel. Esquece que tu tinha essa comodidade da tecnologia agora para as agendas, né? Explica para os 10 mil pais que ele tinha feito não comprar agenda de papel e baixar um aplicativo dizendo que aquilo dali era... aspirina, entendeu? Não é vitamina, não é uma coisa que melhorou, mudou a rotina da escola. Né? E a terceira pergunta que eu faço é se a dor que ele está tentando resolver, ela está sendo... Estão buscando resolver naquele momento. Porque é o seguinte, o empreendedor é bom. O cara está fazendo uma coisa que vai impactar milhões de pessoas. Só que essas milhões de pessoas só vão tentar resolver esse problema daqui a 3 anos. Porque naquele momento é uma dor real, ela é aspirina quando ele entrar, mas o cara não está naquilo na lista de prioridade dele. Exemplo, vamos falar sobre energias renováveis em 1975. Ninguém estava preocupado. Sim, que você não tinha demanda, entendeu? Assim, tinha tanto combustível fóssil, era tão mais prático fazer aquilo que ninguém está falando de energia renovável. Chegava um cara falando sobre energia eólica, solar e tal. Nossa, o cara é doido. É tão mais fácil, cara, fazer um poço aqui, furar um petróleo, fazer uma máquina a gás, que é tão mais barata, tão mais simples de manutenção e tal. Então, assim, você não pode ser um cara tão à frente do seu tempo. Eu não consigo investir num cara tão à frente do meu tempo. Tem outros investidores e outras pessoas que têm esse perfil de investir um cara muito à frente do tempo dele. Só que essas pessoas geralmente são as pessoas que têm, sim, uma quantidade infindável de recursos. Né? O cara que já é bilionário, ele consegue separar parte da carteira para investir num cara. Cara, esse aqui, ó, se der certo ou se der errado, vai dar problema. Então, assim, o cara que está investindo, que tem que ser mais consciente com a qualidade do portfólio dele, aí ele tem que procurar uma dor que é de curto ou médio prazo. Porque senão ele não vai ter retorno nunca, né, daquele investimento. E tem um outro problema. Às vezes você investiu tão cedo numa dor dessa que a força do empreendedor para resolver esse problema se esgotou ao longo do tempo. Não é nem o capital. Ele pode ter até capital. Ele pode estar com um capital infinito. Só que ele vai dizer, cara, mas eu bato todo dia na escola. Cansei. E a escola não aceita meu produto. Eu sei que eu tenho dinheiro. Eu sei que eu tenho um time. Mas, cara, o que move o empreendedor é ele ver que algo que ele construiu está sendo usado. Então, entrega um produto que o cara vai fazer, que é um produto genial, que ele tem dinheiro, que ele consegue financiar aquilo mais 10 anos. Você diz para ele que durante os 4, 5 primeiros anos ninguém vai usar,
e todo mundo que vai olhar para ele só vai criticar e dizer, não, isso aqui só lá na frente, tá muito... Cara, o cara vai parar pelo meio do caminho. Então não é só sobre dinheiro, né? É sobre manter o empreendedor estimulado. Então, produção, aí o manual de como escolher, né? Investir no jockey e não no cavalo, né? Porque pessoas primeiro, acho que apostar muito no empreendedor. Segundo, o tamanho de mercado tem que ser relevante e tem que ter dinheiro nesse mercado ali. E terceiro, essa dor ali, que a gente já constatou que era que a solução que a pessoa está desenvolvendo é uma solução aspirina, que ela tá sendo buscada naquele momento. Sim, ou com substitutos indiretos, ou a própria solução que ainda não existia, mas que a pessoa está procurando. Como é que resolve aqui? Se não tiver isso, cara... Se fechar essas validações, faz sentido entender um pouquinho mais, né? Pode botar o dinheiro. Não, e esse primeiro ponto, eu vi uma frase essa semana, cara, faz total sentido e casa com isso que tu falou. Cara, não tem CNPJ forte com CPF fraco. Então, se esse cara, que é o cara que vai tocar, tá, ok. Se ele não é essa pessoa que vai tocar, tá, então quem que vai tocar ela? Não dá. A produção tá fazendo outra pergunta. Diga lá, produção. Tu não olha, mesmo que em quarta ou quinta instância, a maturidade do negócio, da startup? Legal. Se faz... Dentro dessa análise também? Se faz diferença o estágio que aquela startup está. Se ela já está uma startup que tem um nível de validação, se ela já tem um nível de investimento já que ela recebeu, faz diferença hoje na tua análise? Não, acho que não. Sim, para mim, sim, vai fazer diferença o quanto que eu vou conseguir botar lá, ou o quanto que eu vou conseguir entrar naquele negócio ou não. Mas eu não diria que seria um elemento de avaliação se aquele negócio é um negócio bom ou não. A decisão que você vai ter, cara, esse negócio é um negócio bom ou não é? É um negócio muito bom. Agora, eu tenho dinheiro para investir nesse negócio no estágio que ele está, aí você volta e vê se você vai conseguir fazer o cheque ou não. Mas, assim, ele não é um elemento da tomada de decisão sobre quanto que o negócio é bom e o quanto que eu gostaria de investir. Cara, tem negócio que eu adoro, que eu gostaria de investir, que às vezes eu até digo assim, cara, nesse momento eu não consigo investir. Mas já na próxima rodada, que talvez vai estar mais caro ainda, só que talvez eu vou ter mais liquidez naquele momento que ele me pegou no momento de transição ou de fazer caixa e etc, eu vou continuar investindo. Então ele ficou mais caro, que seria um motivo maior para eu não investir. Mas, pô, como eu acho que o negócio é tão bom, vale a pena. Já teve negócio que eu passei rodadas iniciais e acabei entrando depois. E como é que é o teu envolvimento nelas? Tu procura estar mais presente ou é mais no sentido de aporte e acredito no negócio, lá na frente eu saio? Ou tu entra como, sei lá, como um conselho? Legal. Cara, o Thiagão tava aqui, né, da Suri agora, gravou. Eu sou investidor da Suri lá. Ele comentou, verdade. Cara, eu acho que assim, a gente olha muito, com muito carinho. Aqui no Ceará a gente mexe em Suri, Plique, PIB, várias outras startups aqui bem legais, sempre olhando para o empreendedor, então sempre eram pessoas que a gente admirava. Quando eu falo a gente é porque às vezes eu invisto e o Pietro também investe nas mesmas startups e tal. E raramente eu vou entrar num negócio que eu vou conseguir colocar só dinheiro. Porque se eu conseguir colocar só dinheiro, cara, é melhor colocar na bolsa, é melhor colocar em outro canto e etc. Por quê? Porque eu acho que tem uma das coisas que a gente tem muito valor é o quanto que a gente consegue fazer bons negócios. Então, se a gente já passou e errou pra caramba ao longo de 8 anos e meio, eu consigo falar para o Thiago muito menos sobre o que ele tem que fazer, sobre o que ele não deve fazer. Legal. Então, acho que esse nosso aprendizado sobre o que não fazer, ele é uma parte relevante do nosso cheque. Dizer, cara, não vai por esse caminho, não faz isso, não pega investimento com essa pessoa, não vai nesse nível de tipo de contrato. Então, a gente só bota dinheiro quando a gente brilha o olho. Cara, empreendedor é bom, tem tamanho, o cara tá tentando resolver a dor. E segundo, cara, a gente vai conseguir aportar alguma coisa ali para além do dinheiro. Cara, eu não lembro de nenhum negócio que eu investi direto, que a decisão de investimento... É porque tem decisão de investimento direto, que foi cheque na pessoa física, e tem decisão de investimento... O pool da Bossa Nova é um negócio chamado Pool Founders, que foram founders que deram saída e abriram um pool de investimentos que devia ter ali seus 2,5 milhões, 3 milhões, 5 milhões, nem me lembro qual que é o tamanho do fundo, mas que a decisão das startups investidas vinham dos próprios... Entendi. Empreendedores que saíram e aportaram no fundo. Que massa. Então, a gente vai e dava o nosso pitaco. Aprova essa, não aprova essa. Vamos fazer tal. Então, assim, sempre que a gente se colocava numa decisão dessa de investir, seja no direto da pessoa física, ou seja nessa até no... que não vai ser direto, que a gente toma a decisão, mas que quem está aportando o veículo que vai estar lá dentro do contrato, não é
Anderson e o meu CPF, é o fundo fulano de tal e etc., a gente sempre olha para o que a gente vai conseguir ajudar ou não. Uhum. Se não conseguir ajudar, é a certeza de que eu poderia estar botando dinheiro em outra coisa que não vai precisar de mim, que talvez vai ter um resultado menor, né? E que para quem pegou o cheque também vai dizer, cara, não é só grana. É a cabeça do Anderson que tá aqui comigo e vai me ajudar, né? Aí até... deixando mais prático, né, mais objetivo, cara, aí é olhar BP, cara, é revisar orçamento, é discutir sobre problema de time, cara, às vezes é ceder uma pessoa que você conhece para ajudar alguém em algum momento. Por exemplo, teve um startup que a gente investiu, que é a Aline, que é a nossa head de GG lá da Agenda Edu, ela é muito boa em olhar painel de metas, OKR, uma série de outras coisas, offsite e etc., que aí estavam no momento lá de fazer esse primeiro ciclo, né, de missão, visão, valores, desenhar os OKRs. Eu falei, Aline, cara, você consegue ir lá no final de semana ali? Quanto é que você me cobra para ir no final de semana nesse lugar? E a gente tirar do nosso bolso para dizer, cara, vai lá e ajuda essa startup ali. E a Aline ir, porque tava fora do horário de trabalho dela, não estava relacionado à agenda. E ela ia acompanhar um offsite desses de planejamento estratégico para ajudar. Então, cara, é desde essa coisa de pegar uma linha, ajudar, dar dica, fazer mentoria, encontrar com frequência, cara, descomprimir o empreendedor no momento que ele precisa, que às vezes o empreendedor está tão dentro do negócio que ele começa a ter problema na pessoa física, que vai dar problema no negócio. Então, às vezes, você vai para tomar um chopp, você sai para trocar uma ideia e tal, ajudar as próximas rodadas, que eu acho que isso é muito importante. Então, assim, cara, empreendedor muito no começo, se ele não tem um cara muito qualificado e capacitado de entender a jornada do VC-Track, onde que ele tem que estar, quais os valuations que são adequados para cada faixa, quais os termos que são adequados em cada tipo de contrato e etc., ele sai tomando na cabeça um atrás do outro, a ponto de, na segunda ou terceira rodada, ele já não ter mais negócio. Seu negócio já nem é mais dele e ele não consegue mais ter o prazer de estar dentro do negócio, que ele já virou mais funcionário do que dono. Então, acho que o olhar da gente também é muito em ajudar eles a fazerem essa trilha correta. Então, assim, é botar a mão na massa mesmo no que dá, entendeu? Entendi. Quase todo episódio eu falo isso. Tem muita sorte aí no meio dessas decisões aí, né? Muita análise, cara. É muito rico essa percepção. Irado. Produção, tem mais alguma pergunta? Tá de boa, mas é massa essa interação. Cara, tem muita coisa pra falar contigo, mas vamos chegar no fim, que é o tempo que a gente combinou com o homem aí, já tá no finalzinho. Cara, tem uma etapa aqui do nosso papo que eu trago algumas perguntinhas. Não tem resposta certa, não tem resposta errada, mas pra ver um pouquinho. Mas pergunta da Xuxa. Isso aí. Anderson, se tu pudesse falar alguma coisa pra si no primeiro dia que tu abriu o teu primeiro negócio, o que é que tu falaria? Vai dar merda. Assim, a certeza que eu tenho que já vai... saiba que vai... Já saiba que vai dar merda. Assim, se prepare para lidar com isso de uma maneira que você consiga ter uma vida pessoal ok e não se desgaste muito por conta disso. Isso, né? Porque eu acho que a gente se prepara muito só para as coisas darem certo e às vezes não se prepara para dar errado. Aí dá mais errado do que certo, galera. Verdade. Cara, diga um filme ou um livro que todo mundo deveria assistir ou ler, não necessariamente ligado a business ou tecnologia, mas é livre. Cara, eu gosto muito de um pocket livro, ele é pequenininho, rapidinho, chamado Adam is Óbvio. Cara, é um livro fantástico. Acho que quem me recomendou esse livro uma vez foi o JP da Hotmart. E um negócio lá, nem sei se ele se lembra, né? Assim, a gente às vezes passa na vida de tantas pessoas, né? Que a gente acho que estava num happy hour de Natal da Domo e ele soltou a ideia do livro e eu fui ler depois, que ele fala sobre o poder do óbvio, né? E o quanto que o óbvio, quando você entende o valor e o poder, o quão poderoso é você ter uma cabeça que consegue pensar o óbvio, consegue te ajudar no longo prazo, né? Porque a maioria das pessoas tende a tornar as coisas muito complexas. Então, assim, o poder do óbvio é você, às vezes, pensar com a cabeça de uma criança. Sim, você olhar para aquilo e dizer assim, nossa, pode ter 50 mil coisas orbitando, mas se eu pensar com a cabeça de uma criança de 6 anos, se eu conseguir explicar o que eu estou querendo fazer para uma criança de 6 anos, isso que vai dar certo. É olhar o óbvio, né? É descobrir ao longo da jornada, dos desafios, das tensões, o que é o óbvio a ser feito ali naquele momento. Perfeito. E eu acho que tem muito disso na startup, né? Cara, o MVP talvez seja disso. Cara, ok, pode ser mais complexo, mas vamos fazer o simples agora? Vamos ver se aqui tem validação, né? Irado.
Se você pudesse se tornar o CEO de outra empresa por um dia, qual seria essa empresa? Cara, essa empresa seria o Brasil, assim, o Estado enquanto nação. Porque eu acho que tem muita coisa a ser feita e tem muito óbvio a ser tocado. Acho que qualquer estado, eu falei Brasil brincando, mas, cara, Brasil porque eu sou brasileiro, né? Então, assim, mas, cara, eu seria um líder estatal um dia para dizer, cara, se eu trabalhasse um dia aqui, será que eu conseguiria impactar pelo meu exemplo de pensar o óbvio? Das pessoas tentarem mudar um pouco do ponteiro. Que assim, imagina, é o único canto onde você conseguiria trabalhar que você vai conseguir mexer em educação, saúde, moradia, serviços financeiros e tal, num lugar só. Porque todas as outras coisas que a gente está fazendo, a gente sempre está resolvendo pedaços da jornada. Ou você está numa empresa de educação, ou você está numa empresa de tecnologia, ou você está numa empresa de saúde. Você nunca está resolvendo tudo, né? É como se fosse uma empresa com todos os setores na tua mão, né? Entendi. Cara, eu seria esse CEO um dia. Que massa. Bem diferente. Mas só não gosto de política, então... Entendi. Pena que o Estado não é uma empresa privada e não consegue ter um CEO, então raramente você vai conseguir. Cara, quem é a pessoa que você mais admira atualmente? Cara, eu acho que eu admiro muito minha mãe. Assim, acho que minha mãe ela foi uma guerreira, assim. Acho que é uma mulher forte, cara, que teve uma história de vida muito, muito difícil, né? Assim, ter saído do interior, ter vindo estudar e tal, ter criado 2 filhos, né? E tal. Pô, meu pai também é uma pessoa maravilhosa, mas, cara, com a força da minha mãe, assim, eu me lembro que todas as vezes que alguém dizia não, ou então que pô, alguma coisa dava errado, ela tava lá para apoiar, para dizer, cara, vai lá, se jogue e tal. Então, acho que, cara, assim, minha mãe é uma pessoa que eu admiro, eu faço tudo que eu puder fazer por ela, enquanto ela estiver viva e tal, e com saúde, sem saúde, cara. Ali eu acho que isso pra mim é uma coisa que tem muito valor. Boa. Cara, o que é que você sonha hoje em ser ou ter daqui a 5 anos? O Anderson daqui a 5 anos. O que é que tu queria que fosse? Cara, eu acho que quando eu olho... É engraçado você falar de 5 anos. Que sempre tem uma frase que a galera perguntava, né? Pô, logo quando eu fui sair do direito, um professor meu olhou pra mim e falou, nossa, cara, vai largar tudo, tá indo bem, tá ganhando dinheiro e tal. Cara, o que é que você vai tocar essa startup aí? Nem sabe o que é que vai rolar e tal. Eu falei, cara, eu não sei o que eu tô fazendo, o que eu vou fazer, onde é que eu vou chegar, mas a única certeza que eu tenho é que eu sou 5% do que eu vou ser ano que vem, no outro. E quando o cara faz esse cálculo dos 5 anos, né, eu seria naquele dia ali 0,00 alguma coisa que é um proporcional, né? Eu acho que, cara, se eu fosse responder de forma muito, muito breve, né, eu acho que durante muito tempo eu fui muito à Agenda Edu. Assim, acho que, cara, eu esqueci muito de quem era o Anderson, né, cara? Foram 8 anos e meio aí, 7 anos em Agenda Edu, 1 ano e meio em Eleva, agora de volta em Agenda Edu, né? Porque acabamos nem falando desse pedaço, né? Que a Agenda Edu foi adquirida. A gente está voltando agora, foi adquirido pelo Grupo Eleva Educação, né? Que é um dos maiores grupos de educação do mundo e tal. E que valida muito o que vocês fazem, né, cara? Um grupo gigantesco está olhando para vocês e acredita no irado demais. E a gente ter se tornado sócio, né, lá. Então, a gente, trocou ações com o grupo e tal. Mas... quando eu olho pro que a gente tem, né, eu acho que, voltando, né, então foram 8 anos e meio muito dedicado à Agenda Edu, vivendo, cara, o CNPJ da Agenda Edu ali, cara, tem a Agenda Edu tatuada, né, no braço, então, com a frase It is always day one, né, sempre vai ser o dia 1. E acho que de uns 2 anos e meio para cá, acho que, cara, menos por conta de pandemia, foi até um pouco antes da pandemia, em 2019, a gente teve momentos difíceis na empresa, de decisões, de, cara, o que é que vai fazer, vende, escala, mercado difícil e tal, e eu senti muito na pessoa física, né? Sim, eu disse, caraca, eu me lembro que nessa época eu nunca tinha ido numa psicóloga e tal, fazer terapia pela primeira vez, minha ex-esposa falou, cara, você tem que ir na terapia e tal. E aí eu fui lá e ela falou, cara, falando um monte de coisa, aí ela falou, pô, e qual que é um hobby seu? Aí eu falei, pô, trabalhar. Ela falou, não, tô perguntando um hobby. Não, mas eu trabalho. Sábado, domingo, feriado e etc. Eu trabalho. E, voltei pra casa naquele dia com um takeaway que é, cara, esse negócio tá errado. Não é possível que o meu hobby seja trabalhar. Eu sei que eu gosto de trabalhar. Eu trabalho porque eu gosto, cara. Eu gosto de trabalhar. Sim, de verdade eu gosto de trabalhar. Mas aí eu acho que dessa época para cá, eu comecei a pensar muito, né, sobre o que a gente deixa na nossa existência e o que a gente vai fazendo para as coisas funcionarem. Né? Então, acho que se fosse o Anderson
3 anos atrás, você me pergunta o que é que eu queria ser daqui a 5 anos. Eu disse, cara, eu queria ter a maior empresa de educação do mundo, né? Eu acho que eu ia responder no CNPJ. Assim, mas hoje eu acho que, cara, eu quero ter paz. Sim, quero continuar tendo paz. Que, cara, eu acho que eu vivo uma vida hoje, cara, muito boa, muito confortável e tal. E eu acho que ter paz é você estar do lado de quem você gosta, você fazer coisas que você acredita, você ter família, você valorizar os momentos ali que você tem de descompressão, de não fazer nada e tal, que é difícil desligar, né? Tal. Então, acho que eu quero fazer alguma coisa que interesse no mundo, é a única coisa que eu quero fazer. Só que eu quero fazer essa coisa que interessa no mundo tendo paz. Porque não adianta você fazer alguma coisa muito foda e no final do dia você não conseguir, assim, olhar para dentro de você e reconhecer o que é que você é. E eu acho que o mal do empreendedorismo, né, é que ele é um veneno. Assim, ele te dava... Ele é uma droga, né? Na verdade. Assim, nunca usei, não sei como é que é, mas... Assim, mas ele gera dependência, né? À medida que você vai fazendo, você vai querendo fazer mais. E quanto mais você faz, mais você tem acesso a outras pessoas. Mais você consegue acessar microgrupos. Cara, eu brinco hoje, né? Cara, a gente, quando começou, a gente queria captar R$1 milhão, 100 mil reais, passava o chapéu em todo mundo, batia 50 investidores, a galera olhava nos caras e disse, não, esse negócio não é nem 50 e tal. Hoje em dia a gente vai fazer um negócio, cara, os números da gente é 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões. Então, você muda o numerário, né? Então, as coisas que antigamente eram muito difíceis, por conta do acesso, fica muito fácil e tal. Só que você tem que ter o cuidado. Sim. Porque a facilidade, ela é um atalho, né? Mas ela te joga num canto que às vezes você perde a sua própria essência. Sim. Então, acho que, graças a Deus, a gente, a Agenda Edu, sempre foi um grupo de sócios muito unido, que sempre que a gente via que alguma coisa estava desregulando, um vinha e puxava, né? Mas, assim, eu acho que vinha e puxava no aspecto da empresa, mas eu acho que desregulava no aspecto da pessoa física, né? Então, cara, acho que fazer algo relevante é o que motiva qualquer um da gente. Então, se daqui a 5 anos eu também estivesse sem fazer nada, sim, estivesse só gastando, fazendo alguma coisa, eu não vou estar sendo feliz. Então, também não vou dizer, cara, eu quero ter paz e quero morar na praia. Não é, eu quero estar fazendo alguma coisa e provavelmente vou estar fazendo alguma coisa difícil. Porque eu só gosto de fazer coisa difícil. Coisa fácil, eu disse, cara, não nasci pra fazer coisa fácil. Coisa difícil é o que me motiva, é o desafio, é dormir mais tarde, é tentar ficar resolvendo um negócio, é uma conta. Cara, quer me ver doido, é me dar uma conta que eu não consigo chegar no final para entender o número. Cara, eu passo horas ali, abro uma planilha, puxo. Esse negócio, então, cara, se daqui a 5 anos eu estiver resolvendo algum problema difícil, relevante para o mundo, e conseguindo ter paz ao longo dessa jornada, continuando a ter paz e tal, vai cara, estar feliz, né? Aí eu tô satisfeito. Massa. Que eu acho que é um pouco do que eu tô fazendo hoje. Não é só continua do jeito que tá bom. Não, irado, cara. Pô, papo sensacional. Cara, queria te entregar aqui um kitzinho da Script. Script é uma marca que tá olhando um pouquinho pra galera da tecnologia, então... de alguma forma tentar conectar essa galera que gosta de tecnologia. Essa coleção que a gente fez, parceria com o Pode Teclar, foi brincando um pouquinho com o Nordeste, essa daí que tu disse que... gostei aqui, hein? Pois Roberto, Ceará. Essa daí tu falou que gosta... Pra casa, hein? Voltou pra casa. Então, assim, essa aí a gente fez uma brincadeirinha, cara, pra onde a gente for, cara, rollback to Ceará e você sempre tá levando isso. Essa é minha brincadeirinha, tipo, TryCatch, a gente meio que dá uma tratada no erro. Esse erro aqui, não sei o que aconteceu, só sei que foi assim. Então, é uma brincadeirinha com a frase aí... Do Chicó. É. Então, é uma marca que a gente tá olhando aí um pouquinho pra essa linha. Mas, cara, porra, brigadão aí pela disponibilidade. Acho que o papo foi sensacional. E é isso, galera. Quem não conheceu o Anderson, agora tá conhecendo. A gente falou um pouquinho aqui sobre empreendedorismo, um pouquinho sobre startups, um pouquinho sobre a trajetória do Anderson. Acho que é muito legal saber quem tá por trás dos negócios. Então, cara, pô, brigadão. E é isso, galera. Curta, compartilha, deixa o like, assiste que tem muito episódio legal. E é isso, e bora. Valeu. E siga o Walt Disney, viu? Olha aí, siga o Walt Disney. Tô brincando, galera. Valeu, galera.